Bom dia, galera. Agora eu vou falar sobre uma notícia que eu vi na internet de fazer uma videoaula meio que filosofando sobre a questão dos consoles de game e a possível isenção de impostos para games. Isenção eu não concordo, mas eu acredito que deveria ter uma redução drástica dos impostos dos consoles de game. Por exemplo, se hoje paga, por exemplo, 70% de imposto, as empresas de games que queiram desenvolver os games em território nacional poderia pagar 10%, já era um valor que iria aliviar bastante o mercado de games no Brasil. Para além de investir, dar incentivos fiscais para empresas estrangeiras virem desenvolver games no Brasil, por que não dar incentivos fiscais para o empreendedor que queira desenvolver games nacional, para competir de igual para igual com esse mercado de games global? E que tipo de vídeo que podemos incentivar? Aqueles vídeos que estimulam o raciocínio lógico das crianças. E algumas pessoas falam que, por exemplo, jogos violentos têm que ser evitados. Não. A pessoa, por jogar um jogo violento, não necessariamente ela vai ser algo violento. Eu jogava Mortal Kombat quando eu era menino, nem por um psicopata, quebrador de cabeça. Pode-se analisar a mentalidade desses meninos que dizem que, por conta dos jogos violentos, tentou repetir a questão, mas liberar, incentivar com menos impostos, não zerar impostos, menos impostos. Uma empresa de desenvolvedora de games, eu acho que seria uma boa alternativa para desenvolver esse mercado no Brasil, porque tem muita gente que tem muito potencial até para ser um jogador de game profissional, que não consegue entrar no mercado nesse mercado por conta dos games ser muito caro no Brasil. Não só os games internacionais, mas os games que são produzidos dentro do território nacional. E não devia fazer essa redução dos impostos de produção, não só dos games, mas na produção audiovisual como um todo, como por exemplo, de filmes. Por exemplo, no caso dos games, eles podiam taxar de 10% de imposto o produzido nacional e sobretaxar de 80% até 90% dos games produzidos lá fora. Pegar uma empresa dessa de Bomba Pet, que é empresa especializada em jogos de futebol, conversar com seus executivos: olha, se vocês produziram os games dentro do território nacional, vocês vão pagar de 10 a 5%, que pode variar de acordo com o número de empregados que vocês vão gerar receita, vão gerar emprego que os senhores mesmos podem através da redução desses impostos,
qualificar essa mão de obra para atender o mercado de games dentro do Brasil, que é um mercado que pode ser bem explorado. O audiovisual como um todo, também, por exemplo, os filmes. Por que não, por exemplo, sobretaxar os filmes internacionais, principalmente de países imperialistas, como os Estados Unidos, para 90% de imposto, e os filmes nacionais e os filmes dos países irmãos latino-americanos tem uma taxação de 10% somente para entrar dentro do território nacional. E é isso que poderia ser feito, né, para nunca zerar tudo. O Estado precisa de impostos para ele sobreviver, sim. Tem que zerar um tanto suficiente que torne a produção mais barata do que a renda. E com isso redistribui renda com qualidade. Ou seja, deveria pensar em uma planificação econômica, transformar o Brasil, em vez de capitalista de extremo, por que não transformar o Brasil num socialismo de mercado com grande potencial, assim como, por exemplo, a China é hoje. O que é o socialismo de mercado? Nada mais, nada menos do que economias planificadas. O capitalismo controlado pelo Estado. Tanto é que na China, nenhuma empresa é 100% privada. O governo tem parceria de pelo menos 10% das ações de todas as empresas dentro do território chinês. Aí que dá. E dar incentivo, mas incentivo da seguinte forma: o empresário recebe um incentivo fiscal, mas ele compromete a contratar mais e mais pessoas. Aí que tá. O duro é quando encontra, por exemplo, quando dá um incentivo fiscal e o empresário não contrata ninguém, embolsa o dinheiro e não contrata ninguém. Que é complicado. E a Lei Rouanet, que me parece que até acabou, deveria voltar. A Lei Rouanet, mas da seguinte forma: revisar essa questão da Lei Rouanet, distribuir a verba desse imposto que o governo vai deixar de arrecadar para artistas como, por exemplo, músicos. A banda do meu irmão, que é uma banda que eu sempre destaco aqui nos meus vídeos. Os caras são puta músico, tem um talento gigantesco, não só o meu irmão, mas todos os integrantes são muito talentosos. Por que não ter uma Lei Rouanet, por exemplo, para destinar um dinheiro, um incentivo cultural para esses conjuntos musicais produzirem seus clipes, produzirem suas músicas, tornar cada vez mais profissional, que a partir do momento, e detalhe, colocasse um elemento a mais, a partir do momento que o conjunto musical tivesse autossustentável, ou seja, que os integrantes todos tivessem, como direi, ganhando dinheiro por conta própria, sem depender das leis Rouanet, cancelasse para determinada
conjunto musical, cantor, e, e passasse a investir em outros que estão esperando sucesso, assim sucessivamente. Entre outras coisas que pode ser ditas sobre a questão dos investimentos nas diversas áreas, cujo tema central desse vídeo é o incentivo aos games. E alguns games podem até ter que ter uma classificação etária, porque tem certos tipos de game que crianças abaixo de 12 anos são muito impressionados, que podem se tornar pessoas desequilibradas, sim, ao jogar. Por exemplo, jogos violentos. Se uma criança não tem uma mente formada e passa a jogar jogos violentos, o potencial dele de se tornar um psicopata é grande. Mas não é culpa dos games em si, é culpa da falta de critério de distribuição desses games que faz com que games violentos cheguem às mãos de pessoas potencialmente xaropes das ideias e torna-se violento também, tentando reproduzir as imagens dos games que são culpados. Por exemplo, os pais saber das crianças jamais podem, por exemplo, se for menor de 12 anos, jamais podem comprar um Mortal Kombat para uma criança abaixo de 12 anos. É um jogo violento para crianças nessa faixa etária. Mas sim, jogo não faz a pessoa em si ser violenta. As pessoas que partem para a violência por ter jogado é porque já são pessoas com um desequilíbrio mental, que os jogos violentos potencializaram a violência que já está enraizada dentro da personalidade daquele indivíduo. E tudo esses elementos que eu tenho falar. E sobre a possível isenção total dos impostos que o governo Bolsonaro quer fazer para os games. Não é uma boa isentar tudo, mas incentivo fiscal para produzir games dentro do território nacional é algo positivo, sim. Não zerar todo o impulso, mas deixar uma carga tributária razoável para que o Estado se mantenha e o produtor de games, principalmente o nacional e mesmo internacional, possa produzir e ganhar dinheiro vendendo games dentro. Algo que pode se expandir para outras áreas da produção, por exemplo. Tem gente que adora Mustang, por exemplo. Por que não chegar aos executivos da Mustang e falar assim, vocês vendem o Mustang dentro do Brasil, vamos supor, por 45 mil dólares. Vamos supor, um valor assim. Se vocês produzirem e derem emprego e serem um processo de qualificação da mão de obra desse emprego dentro do território brasileiro, nós vamos reduzir os seus impostos
você vai pagar menos impostos para produzir o Mustang em território nacional. E o que vocês vendem, por exemplo, eu falei um valor muito baixo. Por exemplo, se o Mustang está $125.000 dentro do território nacional, se vocês produzirem esse mesmo Mustang, vocês vão poder vender ele a $50.000 no total, ou até menos, porque o governo vai garantir a redução dos impostos de produção dessa mercadoria, desde que sejam produzidos dentro do território nacional. É importante que se diga. Assim como fazem como os vinhos, que, por exemplo, vinho italiano tem que vir para o Brasil sobretaxado. Vinho argentino, vinho chileno, não, porque temos acordos econômicos que nos ligam aos nossos países irmãos e, portanto, esse subsídio de impostos não recai sobre os nossos vizinhos. Mas, por exemplo, vinho português tem uma sobretaxa, vinho francês tem uma sobretaxa. Para produzir o vinho de qualidade dentro do território nacional é outra coisa. Também todos os campos progressistas dentro do território brasileiro deveriam ter esse subsídio, sim, do governo. Para o quê? Porque nossas empresas ainda não têm capacidade técnica e para competir de igual para igual com as empresas dos países de primeiro mundo. Não é nada contra o povo estadunidense, o povo italiano, o povo português, as pessoas como um todo. É uma medida para estimular o desenvolvimento tecnológico dentro do território nacional, para produzir uma mão de obra mais qualificada, atrair mais impostos. Esses impostos podem melhorar a educação básica brasileira. Por exemplo, na primeira fase, no ensino fundamental, primeira fase, dá uma ênfase maior na leitura, desenvolver a leitura. Nenhum aluno deveria sair da educação infantil sem saber ler e interpretar o texto, porque saindo alfabetizado de forma satisfatória, vai poder atender esse mercado e ao mesmo tempo formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres. Tudo isso que pode ser feito a partir da ideia de incentivos fiscais de um determinado segmento que pode ser colocado em outros segmentos produtivos. É isso aí, galera. E no mais, espero que todos que vierem assistir esse vídeo gostem. Dê o joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar o crescimento do Ciências Humanas TV. Verifique se estão inscritos e para aqueles que estão vindo pela primeira vez no meu canal, não deixe de inscrever-se no meu canal, acionar os sininhos das notificações, e eu vou deixar na descrição desse vídeo o número de uma conta bancária para aqueles que puderem ajudar financeiramente o canal. Estejam à vontade. Se não puderem, ajude compartilhando esse vídeo para aumentar o engajamento do canal Ciências Humanas TV. E no próximo vídeo eu vou retomar um pouco a questão das independências tardias dos países africanos, em especial os países de língua portuguesa, que se assemelham muito entre a questão dos problemas da África. É isso aí, galera. Então, um bom dia.